Bom dia a todos, mais uma live da Caminhada Ambiental na Prática, com o cantar do galo às 6h33, Thiago. Dando continuidade, então, aos comentários da lei do Código Florestal, né, Thiago? Bom dia. Bom dia! Vamos dar continuidade. Só vamos fazer uma retificação da última live que a gente acabou esquecendo aqui, ó. No 25º, né, as áreas úmidas. Então, áreas úmidas. Pantanais e superfícies terrestres cobertas de forma periódica por águas, cobertas originalmente por florestas ou outras formas de vegetação adaptadas à inundação, tá? Os pantanais, né, não é tanto da nossa região aqui, mas são áreas alagadiças cobertas por vegetação. Positivo. Agora, entrando, né, no contexto da nossa live de hoje, que a gente especifica um pouquinho mais sobre as áreas consolidadas. Então, no 26º aqui, área urbana consolidada. E provavelmente você do município, prefeito, vice-prefeito, licenciador, você empreendedor, morador que tem casa, empresa, indústria, próxima APP. Mas meu já tô aqui é consolidado. E aí, como é que você vai enquadrar, né? Então, a gente vai entrar bem superficialmente aqui na Lei 12.651, da área consolidada, mas a gente vai trazer para todos vocês, falando bastante sobre os usos consolidados, né, as áreas de preservação permanente de uso urbano, do que fala a Lei 14.285. Então, 26º, área urbana consolidada, aquela que atende os seguintes critérios, que são dados pela redação da Lei 14.285. Então, fiquem ligados, a gente vai lançar uma live específica falando sobre áreas urbanas consolidadas. Estar incluída no perímetro urbano ou em zona urbana pelo plano diretor ou por lei municipal específica, né, João? Incluída na lei também 14.205. B. Dispor de sistema viário implantado, né? Ruas, acessos, né, pavimentados ou não, mas que sejam, né, já estejam ali. C. Estar organizada em quadras e lotes predominantemente edificados. D. Apresentar uso predominantemente urbano, caracterizado pela existência de edificações residenciais, comerciais, industriais, institucionais, mistas ou direcionadas à prestação de serviço. E dispor de no mínimo 2, então nós temos que ter no mínimo 2 segmentos de equipamentos de infraestrutura urbana implantados. Então são eles: drenagem de águas pluviais, né? Esgotamento sanitário, ou abastecimento de água potável, ou distribuição de energia elétrica e iluminação pública, ou limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos. Então não é todo local, né, que é enquadrado aí como uma área urbana consolidada. Então existem critérios, né, Thiago? Critérios que a legislação estabelece para se interpretar uma região, uma cidade, para que essa possa ou não ser considerada como área urbana consolidada. Então não é qualquer APP que está em uma área urbana consolidada. Então não está consolidado, segue o regime de proteção original do Código Florestal lá, curso d'água, enfim, 30 metros, aquela coisa toda, né? Então tá muito bem explicado aqui, né, que não é qualquer local. Então, e ela tem que atender critérios mínimos, né? Então, como a gente falou, perímetro urbano, sistema viário. O que é o sistema viário? O que ela interpreta como sistema viário? Quadras e lotes predominantemente edificados. Então, quadras, lotes. Uso urbano. Então, edificações residenciais, comerciais, industriais e institucionais mistas ou destinadas à prestação de serviço. Ou seja, essas edificações normalmente se dá em uso urbano, né? Muito difícil tu tem
tem um comércio numa área rural, por exemplo, né? Não é tão natural isso. Então o uso predominantemente tem que se dar nesse local urbano, né? Para casas, residências, né? Edificações residenciais, que são casas ou prédios, enfim, né? Que você tem um uso residencial No local. um comércio, uma indústria, né, uma área mista institucional ou prestação de serviço mesmo, né? E os 2 equipamentos de infraestrutura urbana implantados, né, minimamente, então, ou drenagem de águas pluviais, então, que daí já remete a uma urbanização mesmo, né? Se você tem uma drenagem de água pluvial, se tem uma boca de lobo, se tem uma rede pluvial, é porque ali você tem um uso urbano, digamos assim. O esgotamento sanitário, rede de esgotamento sanitário, por exemplo, abastecimento de água potável. Então, você tem se tu tem abastece água potável, é porque ali tu tem residências, ou tu tem uma indústria, tu tem um comércio, tu tem uma prestação de serviço. Então, energia elétrica da mesma forma, né? Tu não vai ter energia elétrica no local onde que não tem uma casa, né? Que não tem uma outra edificação, por exemplo, né? E as condições de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, que são, então, também responsabilidades públicas, né? Inclusive na questão do saneamento básico, né? Na política de resíduos sólidos, que é o município responsável pela coleta e destino dos resíduos. Então, dos resíduos públicos nesse caso, né? Domiciliares, no caso. Auxiliares. Enfim. Isso. Então, nesse caso, então, tu tem uma série de equipamentos de infraestrutura urbana que são condicionados para remeter esse local como sendo uma área consolidada. Por isso é bem interessante passar para todos, né, que estão ouvindo a gente, enfim, e vem acompanhando essa questão de você fazer uma lei municipal, de você criar, fazer o estudo. Isso existe uma complexidade e existe uma responsabilidade diante disso, que não é simplesmente agora eu vou onde eu tenho o meu perímetro urbano definido, eu vou dizer que é consolidado e vou fazer a lei do município e tá tudo certo. Mas nem todas as áreas elas são consolidadas, elas não apresentam essas características que são dispostas aqui na lei 12.651. E muitas vezes a gente tem áreas rurais, área com usos rurais dentro do perímetro urbano. E aí? Então, nesses locais, aqui está deixando bem claro, né? Então, estar incluído no perímetro urbano, né? Por lei municipal, tal. E apresentar o uso predominantemente urbano. Então, uso predominantemente urbano, não é o uso predominantemente rural dentro do urbano. Então, tem que cuidar isso também. Então, se o uso é rural, mas dentro do perímetro urbano, até mesmo porque você pode ter vamos pensar, né? Tu pode ter o CAR dentro do perímetro urbano. Lógico. Se o teu uso dessa tua propriedade, tu não parcelou essa área, não loteou, você tem um uso rural dentro do perímetro urbano. Mas se o uso é rural, é rural. Então você vai ter o CAR, você vai ter o ITR, vai ter o CCIR. Teu uso dessa propriedade, né, é rural. Então se é rural, não é predominantemente urbano, conforme a 14.885 está trazendo aqui. Então, ele é consolidado no rural, né? É bem diferente. E mais para frente a gente vai falar sobre essa questão do rural consolidado também, né? Que a gente está falando do urbano consolidado e vai ter o rural consolidado também. Que às vezes as pessoas elas têm uma interpretação. Lógico, João, bem isso. Uma interpretação diferente da lei. Porque o que a gente pega normalmente, o agricultor, lá um exemplo, né? O Thiago tem a área dele, tem a curso d'água, ele tem 5 metros de mato, né? 5 metros de mato, e ele tem a lavoura no restante, além dos 5, né? E aí ele quer fazer o pavilhão, é a casa próxima ali, ele quer fazer o pavilhão e ele quer construir. Que ele chega aqui no escritório e ele diz o seguinte, mas é consolidado, me falaram que é consolidado, né? Eu posso fazer, APP é 5, eu sou pequeno, não necessariamente, é consolidado para a atividade que está lá, que é o quê? Plantio do trigo, do milho, do soja, da aveia, do pasto, né? Dos animais que estão ali, isso é consolidado. Agora, quando você muda o uso, você vai fazer uma construção, né?
Aí a APP, ela vem enquadrada na lei. Seja um rio pequeno até 10 metros de largura, a faixa vai ser 30 metros. Isso aí. A partir dos 30 ele vai poder construir no rural. E no urbano, né, não deixa de ser diferente. Então, se tem essa área, tá no perímetro urbano, e ela tem uma finalidade rural, né, não necessariamente ela seja consolidada no urbano. Sim, exatamente. Então, ela vai seguir as faixas de APP normal no que tange a lei 12.651. Isso aí. Então é a questão da interpretação mesmo, né? Interpretação, é tentar classificar, não é que agora assim, bom, período eleitoral e eu sou candidato a prefeito e eu vou fazer a lei das APP aqui e eu vou consolidar tudo. E vou ganhar essa eleição agora. Né? E lá na frente vai ter o maior estouro do mundo. Né? Como ganhou, vai perder, vai correr um grande risco de tomar um grande processo. Então assim, a gente tem que ter bastante cuidado nesse sentido nas áreas urbanas consolidadas. É caso a caso. Daqui a pouco, numa faixa específica, eu tenho um uso urbano já consolidado de um loteamento, alguma coisa que aconteceu, seja ele residencial, habitacional, né, ou um distrito industrial, mas eu tenho uma outra área seguinte, daqui a pouco uma área grande, que está dentro do perímetro urbano, mas é que um cara tem a lavoura ainda e está usando para finalidade rural e essa área não é consolidada urbanisticamente, né, João? Sim, sim. Ela vai ter que correr as faixas de APP conforme manda a lei. Isso aí. Isso tudo né, por que se abriu essa informação de área urbana consolidada, né, era uma angústia aí que você tinha também, porque hoje, veja bem, né, Thiago, hoje tem muitas cidades que cresceram ao entorno dos cursos d'água. Então, e é natural que isso aconteça e acontece ainda também, antigamente também, muitas vezes por subsistência, né? Certo. As pessoas procuravam se instalar na beira de cursos d'água por motivos de daqui a pouco você de você poder usar aquela água daquele curso d'água por algum fim, ou seja, para uma dessedentação de animais ou para até mesmo uma captação de nascente para consumo humano. Então as cidades foram crescendo ao entorno dos cursos d'água e isso é natural que aconteça e aconteceu ao longo do tempo. Só que hoje, claro, que a gente tem hoje lotes que muitas vezes valem muito, né, financeiramente, e aí a gente entra na angústia do proprietário de um terreno, né, que tem a sua área dentro da cidade, no centro da cidade, e não consegue utilizar essa área, não consegue, enfim, implantar uma obra, enfim, pelo motivo de existir um curso d'água, existir uma APP. Então, é importante que os municípios avaliem isso, essa viabilidade, essa possibilidade da sua cidade de fazer, sim, esse estudo, esse diagnóstico socioambiental das áreas de APP urbanas, para dar condições de movimentar a economia dessa cidade através de liberações de obras, enfim, né? Então, que dê condições de usar, de gerar, né, e tudo mais, e resolver conflitos, muitas vezes, aí, pro proprietário do terreno, que tem, né, o seu terreno lá e não pode usar, né. Tem outro ponto que também existem questionamentos sobre essa questão das APPs urbanas, né. Ainda existem alguns cenários de que isso aqui não deveria acontecer, digamos assim, porque a APP é os 30 metros. Então, mas é o que nós temos hoje. A lei está nos dizendo isso hoje, ao menos essa lei está nos dizendo isso hoje. E talvez, né, João, de uma forma... É por isso que a questão é bem prática, é consolidada, né? E aí existe uma mistura, né, de pessoas, às vezes, de órgãos ambientais que talvez não tenham essa flexibilidade, né, e a gente entende isso, mas é uma área que, como você falou antigamente, e o mais importante, é pela dificuldade que as pessoas tinham em questão de máquina, nem se falava em poço artesiano há 70, 80, 90 anos atrás, 100 anos atrás,
Não se falava, o máximo era um poço escavado. É. E aí, aonde que estava esse poço escavado? Era nos lugares mais de baixada, que estava o curso hídrico próximo, a sanga próxima, fazia o poço, achava água. Hoje nós já temos tecnologia, nós já temos poço artesiano, vai até o aquífero, se quiser pegar água lá do aquífero. Então mudou muito esse conceito. Sim. Né? Mas é bem importante, João. É bem importante. Essa questão da lei, ela traz a flexibilidade, como você falou. Os centros urbanos hoje, você tem um terreno lá daqui a pouco que vale 20 milhões, ou que vale 500, ou que vale 50 mil, mas é o teu imóvel. Que você daqui a pouco suou para comprar aquilo e daí você descobriu que tinha um curso d'água que passa embaixo, né? E aí é APP, e aí vem uma bola de neve, daí você vai entrar com a obra, tá na APP, daí tem que remeter para o órgão ambiental, aí vem um parecer, daí você tem que averbar a APP, pagar valor venal sobre uma compensação, aí daqui a pouco dá o Ministério Público, então é uma bola de neve. Ou tu começa a regular a obra, tranca a obra. Pior ainda. Acontece também, né? Então esse cenário todo, né, das APPs urbanas aí, vai muito também da função ambiental delas, né? Que é o que o diagnóstico socioambiental, que a gente vai estar trazendo em outra live, né? Mais detalhadamente, mas é observar a função ambiental dessa APP. Existe ou não existe mais função ambiental? Então, é o entendimento, a interpretação disso tudo que vai dar condições para fazer, então, um estudo ali bem embasado, enfim, que vai dar amparo, digamos assim, técnico e jurídico para uma possibilidade de alteração, de metragens, enfim, condições de novas obras dentro dessas faixas, né? João, e esse estudo, dando uma pimentinha, esse estudo ele tem que ser muito bem elaborado. Eu vou falar um caso aqui que a gente teve de um município que tinha lei, foi feito, e nós temos vários casos, eu vou falar um só e vamos deixar para o próximo. Eu não ia falar, mas eu vou ter que falar. Nós tivemos um caso, um município que tinha lei formalizada, o cliente entrou com uma obra, teve que pagar uma indenização, pagar uma compensação, não achou justo, nos contratou, a gente entrou com laudo, contestando a lei do município, e o município teve que fazer um novo estudo e alterou aquele trecho como uma macrodrenagem artificial. Por quê? Porque o leito natural do rio tinha sido totalmente mudado. E aí vem a questão. Tanto as áreas rurais, urbanas, não consolidadas, elas têm que estar bem enquadradas. Mas o centro urbano, se ele foi modificado, os leitos foram modificados, também o município tem que ter um cuidado muito grande nisso. Porque daqui a pouco, o rio passava próximo ao terreno do Thiago. Foi retificado esse leito e ele passou mais para o João e o Thiago não ficou mais APP. E daí é justo jogar a APP para o outro lado? João? Ou isso aqui é uma macrodrenagem artificial? Então, assim, fiquem ligados à próxima live falando especificamente sobre as áreas urbanas consolidadas. Vai dar pano para manga, vai dar discussão e vai ser muito importante, né, João? Para os municípios e para os proprietários de terrenos urbanos, né, que estejam nessas faixas. É muito importante isso. Positivo. Mais alguma questão, João? Vamos seguir então, só para nós finalizar essa live, então, crédito de carbono. Então, título de direito sobre um bem intangível e incorpóreo transacionável. Então, os falados créditos de carbono, né, que muito estão vindo à nossa realidade, né, que uma vez não se tinha tanto, mas hoje você tem já comercialização de crédito de carbono, enfim, e tudo mais. Tá bem alta isso, né, João, os créditos de carbono e a gente alerta um pouquinho os agricultores, enfim, né, que tem bastante gente falando sobre crédito de carbono, vendendo isso, mas é bem importante estudar um pouco isso, né, e saber até que
ponto isso financeiramente, porque às vezes tem gente vendendo um milagre, dizendo que com o mato agora ele vai ficar rico. Daí vai lá, cobra um valor para fazer o trabalho, cobrou o X, virou as costas e o agricultor fica com um documento ali, daqui a pouco ele... Então, assim, é bem importante. Crédito de carbono está crescendo, é um mercado que está crescendo, vai crescer muito mais, né, essa questão, mas assim, tu tem que saber aonde que tu tá se metendo. Né? Não é o nosso forte, a gente não tá atuando, né, João, nessa questão do crédito de carbono, que a gente tá estudando, se for para mostrar pro agricultor, tem que ser algo certo. Que ele, de fato, se ele vai ter fonte de renda, é porque ele vai ter fonte de renda. É passar a segurança. E ele ia fazer um estudo, né, da realidade, porque tinha pouco, você tem tão pouca área que isso, o valor, aí daqui a pouco não se torna atraente, né, viável e tudo mais, né, então tem que ser bem avaliado e estudado, né, então por quem for fazer aí esse estudo. Parágrafo único, então, para os fins desta lei, entende-se o tratamento dispensado aos imóveis a que se refere o inciso 5º desse artigo, as propriedades e posses rurais com até 4 módulos fiscais que desenvolvam atividades agro-silvopastoris, bem como as terras indígenas e as demais de povos e comunidades tradicionais que façam uso coletivo do seu território. Então, chegamos ao fim do capítulo 1. Então, trazendo todos os conceitos aí, né, quanto ao entendimento da legislação, né, Thiago? Acho que conseguimos trazer bastante informação aí. Tem muito mais informação pra gente trazer. E na próxima live, né, no capítulo 2, a gente vai entrar, né, em um dos assuntos que creio eu que seja o mais discutido no Brasil, né, no ramo, quando a gente fala em projeto ambiental, a gente fala, tem APP? Não tem? Então, assim, nós vamos entrar falando sobre as áreas de preservação permanente. Muito importante, né? Muito importante. Então, fiquem ligados na nossa próxima live, na nossa próxima sexta-feira. A gente vai falar sobre áreas de preservação permanente. Agradecemos a todos. Um ótimo final de semana. Fiquem todos com Deus. Sigam nossa página, Instagram, YouTube, ativem o sininho e nos acompanhem. Um abraço e um bom final de semana.